Boa noite. Oi, Kelvin. Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Já vou adicionar aqui o Dorta. Eu já ia comentar, no teste deu certo, por que que agora não tá indo? Vai dar certo. Tudo bem? Boa noite. Sempre. Boa noite, Mauri. Como você tá? Eu tô bem, tô bem. Sempre em frente, trabalhando Você sabe que para mim é uma experiência nova. Eu já fiz várias lives, a gente faz isso constantemente, mas pelo Instagram é a primeira vez. Então, o pessoal da UFSJ aí tá inovando nesse ponto, pelo menos comigo. Tá? Mas é um prazer estar aqui. A gente precisou dar uma recapitulada para ver como fazer todas as informações chegarem o mais próximo possível dos nossos alunos e amigos, sem que fosse possível estar presente lá na faculdade, porque essas coisas a gente costumava fazer muita palestra e tal. E o lado bom da live é justamente essa da gente poder trazer uma pessoa que esteja tão longe quanto para poder apresentar para a gente. E isso é muito legal. E eu queria agradecer você por aceitar esse convite, mesmo sendo algo muito novo, assim, no Instagram. Não, eu que agradeço. O meio digital tem sido, quer dizer, com toda essa loucura que está acontecendo no mundo, a gente percebeu que a gente já tinha plena noção da importância do meio digital para a comunicação, né, e principalmente do nosso meio, para levar informação para alunos, para criadores, enfim. E agora, com tudo isso que aconteceu ano passado, isso ficou muito mais evidente. E a gente Com certeza. tem explorado muito isso. E tem sido muito legal, porque a gente sempre fazia palestras presenciais e tal. E nessas palestras a gente junta ali 40, 50 pessoas, normal, um público excelente. Na verdade, quando a gente faz esses eventos virtuais, a gente tem conseguido alcançar um público muito maior, né? E gastando menos e as pessoas confortáveis em casa, na faculdade, onde for. Então, Com sem certeza. dúvida nenhuma que esse meio é muito importante para a gente mais uma vez, achei muito legal, agradeço a vocês pelo convite, fiquei honrado e vamos aí, vamos conversar sobre avaliação, genética, melhoramento, que é o que eu gosto também. Nossa, muito bom mesmo. Veio só para agregar, né? Essa e auxiliar a gente nessa situação. Eu acho que a internet tem dado uma luz muito grande para a gente, tanto como estudante, como produtor, como pesquisador. E ela vem aí só para agregar, com toda certeza. Bem, pessoal, vamos começar aqui né, com o Mauri. Como ele já disse, a gente vai falar muito sobre avaliação e melhoramento genético. Sejam todos muito bem-vindos aqui na live do grupo de melhoramento, do grupo de estudos em melhoramento animal. E meu nome é Luane Porã, para quem não me conhece, eu sou membro do GMA. E hoje a gente vai ter uma conversa aqui sobre sumários e sua utilização no melhoramento genético animal. Pessoal, essa live ela vai ficar gravada aqui no nosso GTV e amanhã ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Então não se esqueçam, vai lá no nosso canal, se inscreve, ativa ali o sininho, aquela coisa toda, e vem curtir com a gente. Lá tem outras lives também que a gente já fez aqui no Instagram, e agora a com Mauri Dorta vai ficar disponível para todos vocês. Vou falar no Mauri. Hoje contamos com a presença do senhor Mauri Dorta de Souza Júnior, e ele é mestre em Ciências Animal pela UFMS, com projeto de pesquisa na área de melhoramento genético animal, desenvolvido na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande.
Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e atualmente é coordenador dos programas de melhoramento genético da Embrapa, GenePlus, para as raças taurinas e composta. Mauri, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E fala um pouquinho pra gente sobre essa sua formação, sobre o seu trabalho, sobre o que você produz assim, hoje pra gente. Legal, eu que mais uma vez agradeço a vocês pelo convite e só tenho que parabenizar pela iniciativa. Grupo de estudos é algo sensacional e a minha obrigação, né, como técnico e quem trabalha com melhoramento e está à frente desses trabalhos, e principalmente por estar vinculado à Embrapa, a minha obrigação é contribuir sempre que possível nesse sentido. Então, fico muito honrado e espero poder levar uma informação bacana para quem estiver assistindo. Eu sou de Assis, eu sou do interior de São Paulo e eu acabei vindo para Campo Grande. A Embrapa Gado de Corte está em Campo Grande e eu vim para Campo Grande em 2007 e comecei a me envolver dentro da Embrapa. Eu era bolsista do CNPq e comecei a me envolver, entrei na Embrapa como prestador de serviço com bolsa de DTI do CNPq. Comecei a trabalhar, a prestar serviço nos projetos. A minha carreira inicialmente foi na área de reprodução. Então eu comecei a fazer esse trabalho nos projetos que eram tocados na área de melhoramento genético da Embrapa Gado de Corte, e aí fui me direcionando para esse lado. Quem me acolheu aqui, o pesquisador que foi responsável pela minha orientação e minha supervisão aqui na Embrapa, e até hoje, é o Dr. Roberto Torres, e o Roberto sempre esteve ligado. É um melhorista, um dos grandes melhoristas do país, e desenvolvia projetos na área de raças cruzadas, cruzamento, raças taurinas, e foi daí que eu comecei a me envolver nessa linha aqui na Embrapa. Em 2009, eu comecei como técnico do programa GenePlus, técnico de campo, atendendo criadores na coleta de dados e uso das informações geradas na avaliação genética aplicada na seleção. Então eu comecei com isso, trabalhei por muitos anos, quase que exclusivamente com a raça Canchim. Eu sou técnico ainda de registro da raça Canchim, sou técnico da raça Charolais também, fui presidente do conselho técnico da Canchim há uns 3, 4 anos atrás. E em 2019, antes dessa loucura toda, eu saí um pouco dessa área de atendimento a campo e assumi no programa, fui convidado para isso e aceitei com a maior honra do mundo essa coordenação. Então saí desse atendimento técnico direto com os clientes, que eu faço ainda, mas menos hoje, e comecei a atuar nessa coordenação dos projetos do programa Embrapa GenePlus para as raças taurinas e compostas desde 2019. Então, para quem não sabe também, o programa Embrapa GenePlus é uma parceria público-privada entre a Embrapa Gado de Corte, aqui em Campo Grande, e a GenePlus Consultoria Agropecuária. Isso, Anne, para que as tecnologias desenvolvidas aqui na Embrapa, pelos pesquisadores já da área de melhoramento, pudessem chegar ao campo. Então, precisava desse mecanismo, precisa haver uma constituição de uma empresa público-privada, para que toda essa tecnologia desenvolvida na pesquisa seja aplicada no campo. E o GenePlus, o programa Embrapa GenePlus hoje é isso. Desde 1996 a gente está... A empresa hoje, esse programa está fazendo 25 anos, então já na fase adulta, aí, muito bem consolidados. A gente atendemos hoje mais de 400 criadores no país, em 17 estados. Temos criadores na Bolívia, no Paraguai e nos Estados Unidos. 17 estados no Brasil e criadores na Bolívia, Paraguai e Estados Unidos. Então o programa cresceu muito. Mais de 400 criadores atendidos, e isso para nós é algo fantástico. Atendemos também, e é uma outra característica do programa Embrapa GenePlus,
a diversidade de raças com que trabalha. Hoje a gente trabalha com mais de 10 raças, zebuínas e taurinas e compostas. Das zebuínas, Nelore, Guzerá; das taurinas e compostas, Senepol, Caracu, Limousin, Hereford, Canchim, Brangus, Braford e Santa Gertrudes. Enfim, é um leque muito amplo e é uma das características do programa isso, trabalhar de forma direcionada cada uma dessas raças de acordo com as expectativas e necessidades e realidades de cada um. Então isso é uma característica muito forte do programa Gene Plus. Conseguir direcionar esse trabalho, porque o melhoramento genético ele deve ser direcionado de acordo com a realidade do produtor, de acordo com o que ele quer, de acordo com as necessidades dele. Então a gente trabalha muito isso, tá? Enfim, isso é uma breve passada, um panorama geral da coisa. Ah, que ótimo. E isso é muito importante, né, Mauri? Que toda essa nossa linha de pesquisa e tecnologias consiga chegar de uma forma cada vez mais acessível para o nosso produtor, que afinal de contas é o nosso foco, né? Tanto aqui na faculdade quanto nas empresas. E eu acho isso uma iniciativa muito legal e para mim é o que deve ser o maior foco hoje, quando se trata de zootecnia e agro em geral. Mauri, hoje, né, a gente fez um planejamento bem legal para falar sobre sumários. Só um instante, pessoal. Eu vi que vocês estão falando que a minha imagem está travada. Vocês me ouvem? Eu estou te vendo com dificuldade também, sua imagem está bem ruim, mas eu estou te ouvindo bem, tá? Eu até reiniciei o meu roteador mais cedo para não dar problema agora, mas eu acho que não adianta muita coisa. Tá chovendo aqui na minha cidade, aí a internet é uma coisa de louco. Mas se vocês me ouvem, eu acho que é esse o intuito. E no fim das contas, a pessoa ilustre aqui com a gente é o Mauri Dorta, né? Então, para evitar esse incômodo, assim, em geral, Mauri, eu vou passar um pouco da palavra para você, porque hoje o nosso assunto é algo muito importante e, ao mesmo tempo, tranquilo quando visto com boas informações. Os sumários, né, têm cada vez tornado mais populares entre os selecionadores de gado, principalmente gado de corte, ao meu ver. E eles têm sido muito utilizados nos processos de seleção, descarte, acasalamento e tal. Entender como esses sumários são elaborados por diferenças, bem como a aplicação, né, dessas ferramentas, eu acho que é muito importante para uma condução mais adequada dos programas de melhoramento. Para começar, né, assim, como que você definiria para a gente o que são esses sumários? Exatamente. Os sumários, né, eles trazem um resumo da avaliação genética dos animais que constituem aquela base avaliada. Então, os sumários apresentam isso, sejam sumários de touros, matrizes ou produtos machos e fêmeas, né? Então, o sumário ele vem e traz a expectativa do que cada animal ali publicado vai transmitir para a sua progênie, e isso a gente já está falando de DEP, diferença esperada na progênie, para cada característica que é avaliada naquele sumário. E eu digo isso porque os sumários trazem diferentes características entre si. Claro, muitas são comuns. Peso ao nascer é praticamente comum em todas, peso ao desmama, peso ao sobreano, mas existem características específicas que cada sumário traz para determinada raça, enfim, ou entre programas de avaliação diferentes. Mas o sumário, ele apresenta isso. Ele apresenta uma radiografia, a melhor expectativa que se tem para traduzir o que cada animal daquele ali publicado consegue transmitir para a sua progênie a partir do valor genético dele
e isso falando para cada característica. Tá? Então, em resumo, é isso. Em resumo, o sumário é uma informação. É um livro publicado ali com uma frequência, onde você tem para cada animal a expectativa do que aquele animal é geneticamente e, em função disso, do que ele pode transferir para a sua progênie. Não tem como a progênie de um determinado animal ser muito diferente do que da média dele. Né? Então, por isso que a gente fala, existe o valor genético do animal, mas os sumários normalmente apresentam já a metade desse valor genético para cada característica, que é a DEP. Quando a gente está falando em DEP, a gente está falando na metade do valor genético do animal para cada característica. Em resumo do resumo, é isso. Então, como é que o criador usa isso? É uma informação. O criador usa isso para seleção. Seja, Oane, e aí que é o ponto legal da história, essa informação sendo usada nos rebanhos puros de seleção, já vem sido feita há muito tempo, com bastante consistência. As raças têm evoluído, a raça Nelore evoluiu absurdamente nos últimos 15, 20 anos em função do uso de avaliação genética. Mas o que é realmente animador, e a gente tem visto um crescimento grande disso, é o uso dessa informação para o produtor de carne, né, para o produtor de gado comercial. E não à toa, porque isso é importantíssimo. Então eu tenho ali um determinado touro que tem uma DEP X, para ele escolher entre comprar sêmen ou mesmo comprar esse touro. E eu tenho do lado, ou no mesmo catálogo, um touro que tem aquela DEP de peso sobre ano de X mais 10 quilos. O sumário traz essa informação. E o criador de gado comercial está aprendendo a usar essa informação, ou tem usado com maior frequência essa informação em benefício próprio. Por quê? Porque é uma forma dele ganhar mais dinheiro gastando a mesma coisa. Essa que é a beleza do uso dessa informação. Tornar o sistema mais eficiente, a partir do uso da informação que é publicada no sumário. A avaliação genética, o que é publicado nos sumários, por si só, aquilo sozinho não faz melhoramento. É como a gente estava dizendo, das tecnologias. A tecnologia, se ela não for aplicada no campo, ela não serviu de nada. Por mais avançada que ela seja, ou por mais tecnológica que ela seja, ou por mais dinheiro que tenha sido gasto para se chegar naquele resultado. Vale quando essa tecnologia desenvolvida é aplicada. E aí ela passa a reverter realmente ganho para o produtor, para o usuário, que, como você disse, é o foco do trabalho que nós fazemos. E a avaliação genética é isso. Ela passa a ter importância quando ela é usada e quando ela é usada para o criador. Seja para o criador do rebanho puro, para o rebanho de seleção, para que esse rebanho de seleção evolua cada vez mais. Então ele vai estar aplicando essa informação na sua reposição de matrizes, na seleção dos machos que ele vai segurar para repassar as fêmeas do plantel dele, enfim. E não menos importante, no criador que vai produzir carne, que vai produzir animais comerciais. E a gente está falando de um país onde a grande maioria dos touros hoje ainda são animais boi, cabeceira, ponta de boiada. Né? Embora isso tenha mudado muito, graças a Deus. E o que a gente tem feito, eu acho que a consistência desse trabalho que a gente tem feito, em termos de avaliação genética, dela estar cada vez mais confiável, dela transferir, dela passar para o criador uma informação cada vez mais válida, ela ajuda a difundir nisso. E também nesse nosso trabalho de estar todo dia ali batendo nessa tecla e levando essa informação para o criador. Então, os sumários e a avaliação genética são basicamente isso. E ele pode ter um grande impacto, seja na vida do criador de raças puras, qualquer uma delas, Nelore, Guzerá, Tabapuã, Sindh, Canchim, Senepol, né, qualquer uma, e todas devem usar, e todas têm utilizado, Santa Gertrudes, enfim. E também no criador que vai produzir carne. E esse sim, esse realmente pode se beneficiar muito da informação que é publicada no sumário, na avaliação genética.
Com toda certeza. É sempre aquilo, né? Vou parecer redundante aqui, mas o produtor, a informação chegar no produtor é sempre um ponto forte, né? É um ganho a mais, é sempre uma vitória. Porque de que adiantaria a gente ficar horas fazendo algumas pesquisas em melhoramento genético e seleção e isso, e descarte, aquilo, e isso não chegar na mesa do nosso consumidor, né? E o produtor faz esse intercalado. Isso é sensacional. Principalmente a gente tem visto muito isso em época de pandemia, né? A necessidade do produto chegar na mesa do consumidor. E tudo assim, a gente que está no campo tem visto a necessidade, que passou a ser obrigatório, que o sistema fique mais eficiente cada vez mais. Eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, para você ter uma ideia, e aqui a gente está vendo a soja chegar e ser plantada em lugares que a gente nunca imaginou. Terra arenosa, enfim, isso está sendo feito em função de tecnologia, tem sido desenvolvida para isso. E o que está acontecendo? Ela está entrando em áreas onde era pecuária, e em muitas delas onde era pecuária de baixa intensificação, com áreas degradadas, e esses criadores estão com pressão, porque o mercado é quem determina, a terra passou a ser, o valor da terra passou a ser muito caro, e não permite que esse criador seja ineficiente na produção, em todos os sentidos. Então ele tem que cuidar da parte de pastagem, o criador tem que cuidar da parte de nutrição, o criador tem que cuidar da parte de manejo e tem que cuidar obrigatoriamente da parte de genética. Nenhum desses pontos pode ser descuidado se ele quiser ser eficiente e continuar na atividade. Se ele não quiser, paciência, a bola para frente, a roda está girando. Mas a genética faz parte disso, e é por isso que a gente está vendo tanta transformação no campo. E por isso que, como você disse, e abriu dizendo muito bem, os sumários e a avaliação genética passam a ter uma importância e uma relevância cada vez maior nesse processo. Com toda certeza. É uma ferramenta muito útil, né? Quando bem utilizada. Minha professora está online e ela vai até rir, mas ela fala muito sobre o quanto é importante a gente saber usar essas técnicas e principalmente os melhoramentos para a gente não fazer o pioramento genético, né? O danado do pioramento. Então a informação é sempre muito bem-vinda e ela tem que ser sempre muito bem posta e passada para frente. E eu acho isso uma arma muito forte para o produtor e para a produção agro no geral. Gente, tem uma listinha de perguntas aqui embaixo, tá claro, porque na minha cabeça isso não ia ficar tão nervosa que eu tô assim. A Leila comentando ali embaixo. Oi, Leila. Mas assim, quando a gente abre o nosso querido sumário, você vê ali uma quantidade muito grande de informação, né, ao mesmo tempo. E acaba que a gente abre aba para ficar, entre aspas, perdido, assim, que é muita informação. Nesse caso, assim, você acha que você tem alguma dica, né, tentando não parecer muito vaga na minha pergunta, mas, assim, uma forma que caiba da gente fazer essa leitura, tipo assim, como interpretar essas informações contidas no sumário? Porque é muito DEP, é muito número, né? Tipo assim, bem colocado, de uma forma bem... Sim, de fato, e isso cada vez mais, porque os programas têm trabalhado cada vez mais características e publicam isso. O primeiro passo é o criador ou o técnico né, que tem aquele objetivo de selecionar os touros ou selecionar a matriz, assim, quem efetivamente vai usar o sumário. O primeiro passo é que ele tenha absoluta clareza de qual é o objetivo. Que tipo de animal ele quer,
que características, ou quais são as características importantes e relevantes para o sistema dele. Tá? Isso é primordial. Antes de abrir o sumário, ele precisa fazer essa reflexão e entender eu sendo o criador, qual que é o meu sistema, eu estou baseado em que tipo de produção, o que eu preciso, né? Que tipo de genética eu tenho que buscar. Então, essa primeira reflexão é fundamental. Porque a partir disso, né, definindo esses critérios, definindo qual que é o rumo que ele vai seguir, ele vai saber onde procurar. O segundo ponto, e que também ajuda a entender o que ele vai buscar, é conhecer o programa de melhoramento, ou conhecer um pouco a filosofia daquele programa de melhoramento que ele está vendo o sumário, que ele está vendo a DEP, e conhecer, principalmente, o que a gente chama de índice de seleção que é adotado naquele sumário. Né? O índice de seleção, ele é uma composição de várias características, cada uma dada a sua ponderação de acordo com a sua importância que se atribui a ela no sistema geral, e se aquele índice serve para ele. Porque isso ajuda a ranquear, é isso que todos os sumários trabalham com índice de seleção, seja um índice geral ou sejam índices específicos, índice de desmama, índice de sobreando, índice maternal, enfim, índice de carcaça, índice de confinamento. Daí a importância do criador, conhecer essas duas coisas. A primeira, qual que é o objetivo dele, o que ele quer e o que ele precisa. E o segundo, o que aquele programa de melhoramento traz, qual que é a filosofia daquele programa de melhoramento, o que aquele índice, no GenePlus nós trabalhamos com o IQG, que é o nome do nosso índice, Índice de Qualificação Genética. O que esse índice traz? Nós vamos ordenar ali os touros, do primeiro ao último, top 01 a top 99, ordenados pelo índice. Mas quais são as características que fazem que estão na composição desse índice? Porque às vezes são características que não me interessam, ou me interessam um pouco, e outras características que me interessam mais estão de fora ou estão com uma ponderação pequena nesse índice. Então, exatamente para que se consiga extrair da avaliação genética e daquela informação que está sendo publicada no sumário o máximo possível, e por isso significa escolher os melhores touros para o sistema do criador, que é isso que a sua professora falou. Se escolher mal, mesmo escolhendo a partir de DEPs, ele pode estar fazendo pioramento. Se não para todas as características, ele pode estar piorando características, ele pode estar melhorando características que não são importantes para ele, e pode estar piorando características que são importantes e fundamentais para o sistema dele. Então, em resumo, acho que o principal é isso. O principal é conhecer o objetivo, saber o que ele precisa melhorar, qual que é o lado que ele quer ir, e conhecer um pouco melhor o que aquela avaliação genética traz, e a partir daí poder tomar as melhores decisões. Tá? Porque as características, se a gente for falar uma por uma, é um negócio até básico e é até simples de ser dito. Peso ao nascer, então animal que traz um maior ou menor expectativa de peso ao nascer, que é facilidade de parto, então quanto menor seria melhor, porque mais facilidade de parto. Fase maternal, efeito materno a desmama, efeito direto para peso a desmama, peso ao sobreano, circunferência escrotal, tudo isso é relativamente básico. E com poucos minutos de dedicação, o criador ou o técnico consegue enxergar e identificar isso na avaliação genética. O mais complicado é realmente essa reflexão do que ele precisa, dele entender o que é bom para ele e a partir daí buscar. E tem um outro ponto, Oane, que é algo que a gente trabalha muito no programa GenePlus, que bom, beleza, ele conseguiu, ele definiu muito bem o que ele quer de critério de seleção, o que ele precisa melhorar no rebanho, quais que são as necessidades dele. Perfeito, isso tá definido.
Quando a gente trabalha com aqueles sumários que se conhece tradicionalmente, impressos em livros, aquilo é uma informação de muito difícil acesso, né? E difícil de acesso, eu digo no sentido, sim, tá, mas quais são os touros ali que estão em central? Eu consigo ordenar esses touros pelo peso a nascer, ou consigo ordenar esses touros pelo peso a desmama. Muitas vezes eles não vão estar ordenados assim para todas as características. Ou eu consigo filtrar touros que têm uma determinada perfil de DEPs, que sejam todos positivos para peso a desmama. No sumário impresso eu não consigo fazer isso. O programa GenePlus trabalha essas informações de forma digital. Então, hoje a gente trabalha muito pouco, ou praticamente nada, com sumários impressos, e a gente traz esses sumários, primeiro, na versão digital para celulares, Android ainda só por enquanto, e em breve para iPhone também. E numa versão mais completa ainda, na versão para computador, seja Windows ou seja Mac. Nessas versões para computador, você consegue fazer absolutamente tudo que você quiser. Então, isso realmente sem brincadeira, com aquela avaliação genética com os animais que estão publicados ali. Então, vamos lá. Você instala o sumário da raça Nelore, que foi publicado agora, recentemente, foi atualizado. Você consegue selecionar os touros só com sêmen disponível em central. Aí você pode filtrar todos os touros que têm peso ao sobreano superior, relação de desmama. Você consegue montar, a partir dos filtros que estão disponíveis ali, esse perfil de touro, né, de animal, que você identificou que você precisa. Então, são as duas coisas. Levar a informação para o criador, mas junto com uma ferramenta que permita que o criador extraia o melhor resultado possível daquele conjunto de informações. Isso a gente já trabalha há bastante tempo, é uma linha que a gente adota e tem aplicado cada vez mais. Exatamente por esse conceito que a gente está debatendo agora, da necessidade do criador entender o que ele precisa e conseguir filtrar os animais adequadamente que ele precisa, que vão ser ideais para o sistema dele, que vão fazer o melhoramento que ele quer para o sistema dele. Tá? E agora, pelo visto, não só de uma forma acessível, como também na palma da mão, né? Aquele momento já basta no Android do celular ali. E o que eu acho muito interessante, principalmente pelo fato de que facilita muito a recolher esses dados, né? Porque para quem trabalha no campo o tempo todo, percebe o quão grande é o volume de informações e nem sempre aquela prancheta ali, que é o mais fácil de fazer, o mais rápido na hora, não impede que a gente perca informações muito importantes. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, não, por exemplo, você imagina, o criador está lá pensando em comprar genética via aquisição de sêmen. Então ele entra lá no site da Alta, ou da ABS, ou da Lagoa, que seja, e ele quer comprar sêmen de Senepol, por exemplo. Ele pode instalar, baixar o sumário, ele entra lá na loja de aplicativos, é só digitar Senepol ou GenePlus na loja de aplicativos, instalar no sumário. Então ele olha o touro ali na tela e no computador, por exemplo, ou no catálogo impresso da central, né, e no celular ele já consegue consultar as DEPs daquele animal, atualizadas, e genealogia, informações do número de filhos daquele animal, se é um touro de acurácia baixa ou acurácia alta, enfim. Então é realmente algo muito prático e a gente tem investido muito nisso, de forma que o criador exatamente consiga aplicar essa informação que a gente gera no sumário. Assim, o que você acha primordial para passar para um produtor que quer começar agora a utilização de sumários na escolha do reprodutor, por exemplo? Primordial é ele entender o sistema dele.
Ele definir o que ele precisa. Isso é o primordial, tá? O primeiro passo é esse. E entender também conceitos básicos que são aplicados no sumário. Muito se fala em avaliação genética e tal, DEP, TOP, mas o que é isso? Né? O criador precisa entender um pouco o que está publicado ali. Como eu disse, as características não têm mistério e elas vêm ali normalmente como explicação. Então tem a DEP, né, a diferença esperada na progênie daquele touro, para peso a nascer, para peso a desmama, isso ok. Um ponto importante também, que ele deve levar em consideração, a base genética que aquele sumário trabalha, que aquela avaliação trabalha. No programa GenePlus, por exemplo, a gente costuma ter bases genéticas amplas. Na raça Nelore, a gente trabalha com toda a base genética que vem da ABCZ. Então, tudo que tem de pedigree, porque a parceria é conjunta com a ABCZ. Então, é algo muito robusto. Tá? Na raça Senepol, a mesma coisa, na raça Canchinha, a mesma coisa, na raça Caracu, a mesma coisa. Por quê? Porque para uma avaliação genética de qualidade, precisam duas coisas fundamentais. Número de informações, volume de informações, e que essas informações sejam em qualidade. A gente costuma brincar que no sumário, se entrar lixo, sai lixo. Então, se entrar informação errada, a informação que é gerada na DEP, ela está errada, não tem como ela estar certa. Então, entra lixo, sai lixo. Por outro lado, se entra informação de qualidade, a informação que o sumário apresenta tende a ser uma informação de qualidade, principalmente pelo trabalho rigoroso que é aplicado. Para você ter uma ideia, na raça Nelore hoje, nós estamos falando de um banco de pedigree. Por exemplo, na raça Nelore hoje nós temos quase 2 milhões de observações trabalhadas no sumário. Com uma matriz de parentesco, ou seja, com uma árvore de pedigree, de 2 milhões e 600 mil, praticamente, animais cadastrados. Isso é muito robusto. Isso dá muita segurança nessa avaliação genética que é produzida. Então, isso é um ponto importante. O criador se questionar e perguntar qual que é essa base genética e qual que é a referência que esse sumário está apresentando. Isso costuma ser publicado junto com o sumário, o GenePlus sempre publica isso. A segunda coisa é entender as características e saber que ele está vendo uma avaliação, vai vir o valor da DEP. O valor da DEP e o percentil da DEP, se ele é top 10%, top 5%, isso é sempre relativo a uma referência. Né? Costumamos trabalhar aqui com uma população de referência sendo a média dos últimos, acho que no Nelore está a média dos últimos 10 anos. Tá? Então, essa DEP é relativa a isso. Daí um outro ponto importante também, que os valores de DEP mudam de programa para programa. Claro, as bases genéticas são diferentes e as referências são diferentes. Então, não adianta querer comparar um sumário com o outro, um programa com o outro. O que se tem é que entender o que aquele sumário traz e o que aquela base genética está trabalhando. Mas, em resumo, é isso. Ele vai ter a publicação de cada característica, peso ao nascer, efeito materno, área de olho de lombo, aí a gente começa a falar já de medidas, características avaliadas por ultrassonografia de carcaça, área de olho de lombo, espessura de gordura, marmoreio, steability, que é a habilidade de permanência da matriz no rebanho. Para cada característica tem um valor de DEP. Sempre do lado desse valor de DEP, positivo ou negativo, é publicada uma acurácia. O que significa a acurácia? Significa a confiabilidade ou a precisão daquela medida que está sendo publicada. Evidente que animais jovens, animais com poucos filhos, têm uma acurácia baixa. Por quê? Porque não se tem um número grande de informações ainda, ou não se tem informações ainda, do que ele efetivamente produziu. Tem uma expectativa, mas não tem a confirmação. Então, quanto menos confirmação eu tenho, menos confiança a gente tem naquele valor,
Ou seja, maior pode ser a mudança daquele valor nos próximos sumários que virão, de acordo com as informações que vão chegar. Tá? Mas é isso. A acurácia pode variar de 0 a 100. Animais, touros, por exemplo, em sumários de avaliação genética, que tem mais de 1.000, 2.000 touros avaliados, tem acurácias altas. Então, são touros que aquela DEP publicada, aquele índice publicado, pode mudar muito pouco. O que a gente costuma dizer é o seguinte: ele realmente deve ser aquilo mesmo que está sendo publicado. Seja bom ou seja ruim, a expectativa é que não haja mudança naquela característica. Quando essa acurácia é baixa, sendo um animal jovem, ou tendo pouca informação da família, significa que vai ser publicado um valor de DEP e vai ser publicado um índice, mas aquilo ainda pode mudar muito em função dos dados que virão nas próximas avaliações. Então, um touro hoje que tem 5, 6 filhos, ele tem uma acurácia baixa, né, para as características. Se daqui 2, 3 anos esse touro tiver 500 filhos avaliados no sumário, evidente que essa acurácia vai aumentar e essa DEP pode mudar muito, para mais ou para menos. Mas o fato é que ela vai estar sempre mudando para o valor mais próximo do que é a realidade do animal. Tá? Então, a informação que virá sempre vai ser melhor e mais confiável, e esse valor da acurácia que é publicado, ele resume isso, e ele conta isso para o criador. E a outra característica, o outro valor que é publicado ali, é o que a gente costuma chamar de percentil. Quer dizer, top 10%, top 0,1%. Esse top 0,1% ou top 90%, ele independe do valor da acurácia. Ele traduz o que aquela DEP daquele animal, como aquela DEP está posicionada em relação à base que se tem referência. Então, quando a gente tem um animal top 1%, significa que para aquele valor de DEP que ele tem, ele está entre os 1% melhores, ele está em 1% da cabeceira. Se for 99%, ele está no fundo. Então, aquele valor de DEP que ele tem, coloca ele no fundo, entre os 99 piores por cento daquela base que se tem referência. Então, basicamente é isso que o sumário trabalha. É assim que todos os sumários apresentam os resultados da avaliação genética para cada animal publicado ali. Tá? Não sei se você tem mais, se ficou claro ou se persistiu alguma dúvida ou algum complemento. Eu estou ligada com uma pessoa aqui do grupo para me mandar as perguntas. Gente, pode perguntar, tá? No chat também, que a gente está lendo. A gente passa para o Mauri as perguntas passíveis. E, Mauri, quando você disse sobre comparar sumários, né? A informação ela vem sempre ali, bem na frente. Mas aí vem um questionamento de que tem uma base de todos os sumários com pelo menos algumas características que eu acredito que sejam, entre aspas, fixas, assim. Mas, além do não comparar por questões de diferentes informações, o local onde esse sumário foi pesquisado, ele traz muita diferença? De onde veio essas bases, dessas informações desses animais, por exemplo? Acho que é isso. Não, sem dúvida nenhuma. As principais diferenças, elas não estão na capacidade das empresas de processar esses dados, porque tudo isso é feito de uma maneira relativamente padronizada. A gente tem órgãos mundiais que regulamentam isso e dão as diretrizes básicas para rodar as avaliações genéticas. A gente tem o BIF, né, que é o Beef Improvement Federation, que praticamente dita as regras de como isso deve ser feito. Então, há diferenças em metodologia de cada empresa, mas não são gritantes. As principais diferenças
elas realmente estão relacionadas com o grupo de animais, que é o que a gente chama de base genética, que é trabalhado naquele sumário. Né? Então, isso sim faz toda a diferença. Seja no número de animais trabalhados, no número de informações que se tem coletadas, e nas regiões que esses rebanhos estão, e também na composição genética desses rebanhos. Tá? Então, é isso realmente que acaba sendo determinante nas diferenças entre os valores publicados. É claro, por exemplo, se a gente comparar diferentes sumários, diferentes avaliações genéticas do Nelore e pegar características chave, como o peso a nascer, por exemplo, ou peso a desmama, por exemplo, e a gente for olhar ali os touros que... Esquecendo o valor de DEP, tá? Mas se a gente for olhar os touros que são touros de alta acurácia, normalmente os touros que são ruins em um sumário são ruins no outro. E o contrário também. Mas os valores das DEPs podem ser muito diferentes e os valores das acurácias e dos percentis, então, vão ser mais diferentes ainda. Mas há uma tendência de que nesses animais aí com maior número de filhos, quem é ruim em um vai ser ruim no outro e vice-versa. E quem é bom em um vai ser bom, tende a ser bom no outro, está na frente ou está no fundo. Tá? Mas se for comparar valor de DEP publicado, aí é impossível. Aí nada faz sentido. A única coisa que pode fazer sentido, e volto a dizer, em casos específicos, onde a gente está trabalhando, primeiro, obrigatoriamente esses dois programas têm que ter um volume grande e tem que ter volume de informação para isso, e esses animais em específico têm que ser animais com um número grande de filhos avaliados e touros já bem provados. Essa correlação, essa tendência pode ser observada. Mas fora isso, é loucura e perda de tempo até querer comparar um sumário com o outro. Tá? É contraproducente, não é produtivo. O que realmente vale é isso, é o criador que vai utilizar aquela informação, entender um pouco, não precisa nem ser muito, mas compreender um pouco a filosofia de cada programa de melhoramento daquele, tá, que está trabalhando, e confiar, principalmente confiar, ter confiança em determinado programa de melhoramento ou outro. A gente costuma dizer, Wayne, que assim, o criador que tem 2 ou 3 programas, uma coisa é ele avaliar e publicar isso para leilão, tudo bem, não faz mal nenhum. Mas o criador que quer realmente seguir 2 ou 3 programas para tomar decisão de melhoramento, ele não tem nenhum. Tá? Então, ele pode estar, o criador, isso acontece muito no Nelore, o criador ele pode estar cadastrado e fazer parte de 2 ou 3 programas, mas ele tem que escolher um para seguir e aquilo que vai ditar a filosofia do melhoramento genético dele. Porque senão ele acaba não indo para lugar nenhum. Tá? Sim. Uma outra pergunta aqui é: quais os avanços que tivemos em questão de atualização? Eu acredito que essa pergunta seja de questão da atualização dos sumários, e eu posso estar equivocada, mas ao meu ver seria mais essa questão de acurácia dos dados a cada touro. O que você me diz sobre isso, Mauri? Assim, o que tem sido realmente impactante nos últimos anos, em termos de avaliação genética, é a incorporação da avaliação genômica, dos dados genômicos, à avaliação genética tradicional. Qual que é a principal função? A avaliação genômica ela não é substituta da avaliação genética tradicional, ela é complementar. As pessoas precisam entender isso. A raça Nelore, hoje o GenePlus trabalha com 2 sumários com avaliação genômica, o Nelore e o Cenepol. Em termos de publicação das características que são trabalhadas e apresentadas, não mudou praticamente nada nesses sumários com a introdução dos dados genômicos. O que mudou de fato, e é isso que é o papel da genômica na avaliação genética tradicional, mudou que melhorou a confiabilidade dos dados. A avaliação genética, ela traz uma confirmação e ela corrige muita coisa, e isso se reflete na maior acurácia, voltando a falar de acurácia,
na maior acurácia, na maior confiabilidade das características das DEPs publicadas. Especialmente nos animais jovens, que são os animais com menos informação. E isso é interessante até da gente salientar. Quando a gente genotipa um animal, seja no Cenepol, seja no Nelore, se esse animal for um touro que já é provado, falando de touro especificamente, sendo genotipado ou não sendo genotipado, a mudança na DEP vai ser mínima, tá? Se existir. Se esse touro for um touro com muitos filhos avaliados, 500, 600 mil filhos avaliados, o impacto da genômica é muito pequeno. A genômica realmente tem impacto nos animais que têm baixa acurácia e que têm pouca informação. Principalmente porque ela corrige a matriz de parentesco, basicamente falando, né? Então, o que a gente faz no sumário? Qual que é? Eu tenho uma vaca com uma avaliação genética X e um touro com uma avaliação genética X. O que eu posso esperar do produto desses dois animais? Que a avaliação genética desse produto vai ser a média do pai com a mãe dele. E é isso, né? Mas a gente sabe que os irmãos não são iguais. Eu tenho 3 irmãs, todas diferentes. Por quê? Porque tem uma expectativa, no geral é a média, mas existe a variação individual. Cada um herda determinadas partes do DNA do pai e da mãe. E daí vem as variações, as diferenças. E daí vem as diferenças individuais. Tanto na idade quanto nas diferenças. A escadinha é a mesma. Assim. Então, se a gente for pela variação genética tradicional, num animal que não tem informação de filhos dele ainda, a avaliação genética tradicional, sem a genômica, ela não consegue enxergar essa diferença nesses irmãos. Ele vai tratar todos como iguais, porque não se tem informação ainda. E quando a gente põe a genômica na história, e se a gente genotipar esses animais, a genômica consegue enxergar as diferenças que existem entre eles, esses irmãos, e vai transferir isso para a avaliação genética que é publicada no sumário. Então, ela aproxima mais aquela avaliação genética que é publicada da realidade, de fato, do que é o valor genético daquele animal que a gente está trabalhando. Então, a genômica veio para isso, basicamente, para aumentar a confiabilidade no processo e melhoramento se faz com seleção de animais jovens, que é exatamente onde a genômica impacta. Né? Se a gente melhora a acurácia de predição do valor genético daqueles animais jovens, que é onde a gente vai ter que selecionar para fazer melhoramento, é onde nós estamos ganhando. Então, uma coisa é a avaliação genômica, perfeito, isso está em prática, e outra coisa é a seleção com o uso da genômica, que isso a gente ainda está engatinhando. No gado leiteiro isso já está muito avançado, mas no gado de corte ainda esse processo está iniciando. Mas os criadores estão enxergando isso e estão genotipando os animais cada vez mais jovens, exatamente para conseguir aplicar a seleção genômica. Aí sim a gente vai ter ganhos consideráveis com isso. Mas em resumo, assim, acho que isso é o principal, tá? É a genômica que veio complementar a avaliação genética tradicional e melhorar a confiabilidade e a acurácia de predição de toda a avaliação genética. Mauri, a gente já está encaminhando para o finalzinho da nossa live. O Instagram fecha. Mas uma última pergunta aqui é do Lucas, com o Instagram da Agroindependência. Sabe dizer se os diferentes sumários utilizam rebanhos colaboradores nas mesmas regiões do país? Ou cada um se concentra em determinada região? Me refiro aos sumários de corte, no caso. Tem de tudo, tá? Por exemplo, nas raças taurinas e compostas, por exemplo, tem bastante setorização, principalmente nas raças que são mais trabalhadas no sul, rebanhos que estão mais para o sul e sudeste, rebanhos que estão mais para o centro-oeste e norte. Nas raças, no Cenepol isso não acontece, tem uma avaliação genética nacional,
que é feita oficialmente pelo Geneplus, em parceria com a associação. No Nelore e nas Zebuínas também não. Tá tudo distribuído. Então não tem aí uma grande setorização aí de programas que trabalham animais de determinada região com um ou com o outro. Tem um pouco de diferença de filosofia de trabalho. E aí sim, você tem sumários, programas de melhoramento, como o PAINT, por exemplo, que são filosofias, programas de melhoramento que usam SAPE, Certificado Especial de Identificação e Produção. Aí acaba tendo uma certa setorização, mas principalmente uma diferenciação entre filosofia de trabalho, tá? Entre animais que trabalham rebanhos puros, com animais registrados, e animais que trabalham com rebanhos cara limpa e trabalham baseados especificamente em CIP, Certificado Especial de Identificação e Produção, emitido pelo Ministério da Agricultura. Mas é isso, não sei se eu compliquei mais a resposta, mas basicamente é isso. Ele já até respondeu aqui na nossa live, te dizendo muito obrigada. Bem, Mauri, e em nome... Mais alguém tem pergunta? Desculpa. Temos 5 minutos. Eu queria aproveitar então para convidar o pessoal para seguir o Geneplus nas mídias. A gente tem Instagram, Facebook, YouTube. A gente faz live direto. Te digo que pelo menos uma por mês tem, às vezes 2, às vezes 3. Mas a gente sempre tá ativo. Eu, o Gilberto Menezes, que é o gestor do programa, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, gestor pela Embrapa, Leonardo Neto. Então a gente sempre está trabalhando isso. E o Instagram e o Facebook do Geneplus são muito ativos. Então segue lá, programa Embrapa Geneplus, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tem bastante notícia, informação, novidade, atualização, tudo em relação ao melhoramento genético. É isso aí. Só sucesso. E o mesmo, gente, eu queria agradecer muito, Mauri, por essa conversa muito esclarecedora. O pessoal está só dando parabéns aqui. A Alice, legal. O Lucas, o Matheus, a Leila, os professores, assim, o Kelvin e a Claudinha. Mas, em nome do nosso grupo, eu queria te agradecer muito por ter aceitado esse convite e agradecer todas as pessoas que ficaram aqui com a gente na live. E tem muito mais gente na live. E agora estamos com 15, mas fizemos vários picos aqui de espectadores. E muito obrigada, Mauri, por você ter aceitado e nos ajudado a entender um pouquinho mais sobre esse material, essa ferramenta tão importante para o melhoramento genético hoje em dia. Galera, sigam lá, @programa Embrapa Geneplus, o @gma.fsj também. E o nosso canal está disponível também no YouTube, GMA UFSJ. E essa live vai ficar salva aqui no nosso GTV, com o Mauri Dorta, e amanhã ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Então corre lá, já se inscreve, já ativa o sininho para quando essa live aparecer lá, você já poder rever todos os conceitos mais importantes e a nossa utilização dos sumários no melhoramento genético animal. Legal, obrigado, eu que agradeço vocês pelo convite e o programa Geneplus está à disposição, de portas abertas para todo mundo que tiver dúvidas e quiser debater, e para outras também. Aliás, a nossa equipe é grande e tenho certeza que vai estar todo mundo sempre à disposição para atender. Tá? Um abraço a todos, muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Prazer é todo nosso. Boa noite, gente. Muito obrigada a todos.